descobre que dois delegados do Procurador da República se atrevem, é exatamente o termo, a andar a vistoriar os telefonemas que tinham sido feitos por uma série de elementos do poder político democrático, a começar pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, e seus familiares. E, portanto, nós tivemos dois delegados do Procurador da República que se atreveram, dentro deste estatuto de impunidade, a ir fazer a verificação dos telefonemas que tinham sido feitos, no âmbito do processo da Casa Pia, dos telefonemas que tinham sido feitos de casa do Dr. Jorge Sampaio. É porque o Ministério Público suspeitava que o Dr. Jorge Sampaio estava ligado à pedofilia? Ou é porque o Ministério Público estava a aproveitar um processo para sacar dados sobre titulares do órgão do poder político democrático, como, por exemplo, o próprio Presidente da República de então? Esses elementos foram para dentro de um anexo do processo da Casa Pia chamado envelope 9. E, a certa altura, foi verificada a existência desse anexo, digamos assim. E foi noticiada por um jornal que até já desapareceu. E quando esse jornal noticiou isso, entrou uma brigada dirigida pelo atual, muito conhecido, Procurador Rosário Teixeira, aos gritos, mãos no ar, toda a gente tira as mãos dos computadores, vai tudo apreendido, para se averiguar, não porque é que dois Procuradores da República se tinham permitido aproveitar um processo de inquérito para finalidades desta natureza, mas sim para saber como é que os jornalistas tinham sabido. E o envelope 9 foi encerrado. E nunca mais ninguém falou sobre isto. Ora, não obstante esta experiência, logo a seguir, exatamente viabilizam-se medidas que ainda agravam mais isto. E, portanto, admite-se o aumento dos prazos de prisão preventiva, admite-se que medidas de coação, designadamente essa, possam ser justificadas pelo recurso a meras fórmulas tabulares, como seja justo receio de fuga, perturbação do inquérito, perigo de continuação da atividade criminosa, como são meras frases feitas, sem nenhuma espécie de demonstração nem assentar em qualquer facto minimamente trazido para os autos. E isto foi-se acumulando. E depois, quando nós chegamos à fase atual, aqueles dos meus queridos companheiros de mesa ou até de pessoas da assistência que achem que porventura não é bem assim como o Garcia Pereira está a dizer, as pessoas pensam. Nós temos hoje uma justiça criminal que chega ao caso Portugal e não vê nada e arquiva. Chega às viaturas Panduro e não vê nada e arquiva. Chega aos submarinos e não vê nada e arquiva. Chega às contrapartidas dos submarinos e não vê nada e absolve. Chega à dívida pública varrida para debaixo do tapete e ocultada consciente e dolosamente pelo Dr. Alberto João Jardim na Madeira, que confessou publicamente para a televisão que o tinha feito. E o que é que o Ministério Público fez? Houve como testemunha esse outro vulto esplendoroso da história recente portuguesa que está pelo nome de Vítor Gaspar, que declara que com aquela dívida não houve nenhum prejuízo para o Estado. E o Ministério Público, com base no depoimento do ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar, a dizer que não havia prejuízo para o Estado, arquiva os autos e uma semana depois a Procuradora-Geral da República vai jantar com o Dr. Alberto João Jardim à Madeira. Estão a brincar connosco. Estão a cuspir na nossa inteligência. No entanto, se os senhores repararem, quando se trata de processos em que a esquerda, mesmo aquilo que eu designo de esquerda formal, é atingida por um processo de crime, como foi, por exemplo, o caso da face oculta, o Dr. Armando Vara foi, como sabem, condenado a 5 anos de prisão, porque o Tribunal deu como provado, não há ainda uma sentença transitada, que ele terá recebido uma ou duas caixas de revolves e 25 mil euros. Bom, como eu tenho dito, o Dr. Ricardo Salgado deve ir apanhar 500 anos de prisão. Se a medida da proporcionalidade é a mesma, então os senhores reparem, no processo da quadrilha de bandidos do Grupo Espírito Santo, não está constituído um único membro dessa quadrilha. O Ricardo Salgado está constituído arguido no âmbito do outro processo, o Monte Branco, mas não do Grupo Espírito Santo. E, de repente, os senhores veem, quando se sabe, desde o final de 2012, que o Grupo Espírito Santo está em falência. Desde o início de 2014,
com a apresentação do relatório e contas do Banco Espírito Santo, se sabe que o Banco Espírito Santo está em completa falência técnica. Quando aquelas medidas todas que ainda nos vão fazer pagar dezenas de milhões de milhares de milhões de euros são tomadas em julho do ano passado, 2014. E agora nós vimos na semana passada o Ministério Público anunciar em grandes parangonas que foi fazer umas apreensões e umas buscas à casa do Dr. Ricardo Salgado e de membros da Câmara do Espírito Santo. Estão a gozar connosco. O que é que estavam à espera de encontrar lá? Algum elemento de prova? Algum elemento de riqueza real, a não ser aquela que pela sua própria natureza não tem pernas e não anda, como sejam os imóveis? Ora, é esta a justiça criminal que nós temos neste momento. E é preciso dizer também, com toda a clareza, que esta faena a que nós estamos a assistir, com processos ditos de corrupção, encobre que Portugal é hoje um país corrupto de alto a baixo, em que os negócios, todos praticados pelos titulares dos órgãos de poder, cheiram a comissões e a luvas de uma ponta à outra. Desde a destruição dos estaleiros navais de Viana do Castelo, até ao último deles, que é a privatização da TAP, a venda ao desbarato da TAP nas condições em que foi feita. E, todavia, a justiça criminal não apura coisa nenhuma. O que mostra que só é possível combater consequentemente a corrupção quando a corrupção for também investigada a sério no interior da própria justiça. E isto é outra coisa que tem de ser dita olhos nos olhos e que não pode ser dita nos programas prós e prós, como é óbvio, em que ninguém tem a coragem de dizer a um personagem daqueles: o senhor é titular do poder de meter uma pessoa 25 anos na cadeia, de a condenar à fome porque lhe tira o emprego ou sancionar o despedimento, de a pôr na rua ao relento porque decreta o despejo. E o senhor não é eleito por ninguém. Portanto, o senhor devia estar sujeito a um escrutínio maior ainda do que os titulares dos cargos de órgão político. E, portanto, vamos ver as suas contas. Vamos ver como é que compraram as suas quintinhas e as suas casas de fim de semana. Mas, evidentemente, os senhores sabem que, ao dizer-se isso, imediatamente se tenta sancionar e amordaçar quem levantar este ponto, precisamente porque ele está a bater no ponto exato. A questão desta judicialização do país deve-nos, aliás, permitir ver, e reparem, eu digo as coisas frontalmente, sem ódios, sem acrimónios, mas digo as coisas que têm de ser ditas. E reivindico o direito, como cidadão livre, a exprimir a opinião que tenho e incentivo-vos a todos a serem ciosos do direito de exprimirem as opiniões que têm e de fazerem as perguntas que têm de ser feitas sem terem de se agachar perante qualquer poder, mesmo que esse poder tenha uma beca negra em cima das costas. E é muito importante salientar isto, porque a gente tem uma experiência que é de Itália. Em Itália, também nós tivemos um conjunto de juízes e de procuradores super justiceiros, que, à pala de alegadamente pretenderem meter na cadeia um bandido como o Berlusconi, fizeram 30 por uma linha. Hoje está-se a verificar que muitos desses indivíduos que atuaram nessa altura sempre com um discurso de eu sou o grande porta-voz, eu sou o grande porta-estandarte da luta contra a corrupção, afinal eram tão bandidos como o Berlusconi. E está agora a verificar-se. E se os senhores virem, houve uma notícia que saiu um dia destes e que foi rapidamente abafada entre nós, praticamente ninguém falou sobre isso, é que há neste momento uma diretiva comunitária que o Estado português vai ter que transpor no prazo de 2 anos para a ordem jurídica portuguesa, que impõe a fiscalização das contas bancárias a uma série de personagens, inclusive os juízes dos tribunais superiores. Desde que haja movimentações superiores a 1000 euros, é obrigatório fazer essa verificação. Repare, isto tem qualquer coisa digamos, ridículo, e pior do que ridículo, de estapafúrdio. É que essa verificação é para ser feita pelos bancos. Ora, quando os principais corruptores são precisamente os bancos, nós temos um sistema posto em vigor pela União Europeia
que põe os corruptores a verificar se os titulares dos órgãos do poder se foram corrompidos por eles ou não. Portanto, é fácil de ver onde é que vai dar este sistema de fiscalização. Em qualquer caso, isto significa uma coisa, que se veio dizer pela primeira vez que não há razão nenhuma para juízes e procuradores não serem fiscalizados também. E este é um problema muito importante, porque a questão do poder judicial, o chamado poder judicial, é o único poder que exerce verdadeiro poder soberano sem ter uma legitimidade democrática eletiva. Os órgãos de soberania são 4. A Assembleia da República, Governo, Presidente da República e Tribunais. A Assembleia da República a gente vota, o Presidente da República a gente vota, não neste, é claro, mas a gente vota. O Governo sai da Assembleia da República, podemos dizer a gente vota, agora tribunais a gente não vota. E isto é uma questão que diz respeito a todos vós, a todos nós. Se não vota, e podia votar, que é outra coisa, não há razão nenhuma para que os juízes não pudessem ser eleitos. Há países, como por exemplo os Estados Unidos da América, onde é esse o sistema e se dão muito bem com esse sistema, quer para os juízes, quer para os procuradores da República. Mas se não se vai para esse sistema, então há pelo menos uma coisa que tem que ser feita. É que a atividade dessas pessoas tem que ser fiscalizada e não é pelos próprios. Isto é, os atuais conselhos superior da magistratura e superior do Ministério Público devem ser pura e simplesmente extintos e substituídos por conselhos constituídos por cidadãos, elementos do povo, cujo único elemento é serem elementos do povo, serem pessoas sérias, pessoas dignas e que não se deixam comprar, nem se deixam intimidar. E esses sim vão fiscalizar a forma como titulares de um poder público de enorme importância, sem legitimidade democrática, exercem esse mesmo poder. Outro ponto que também vos queria chamar a atenção é porque isto tem muito mais importância do que as pessoas pensam. Muito mais importância do que as pessoas pensam. Porque se reparem, o que é que se está a passar neste momento com a Grécia? Independentemente da posição que cada um de vós tem. Mas aquilo que está a passar neste momento com a Grécia é muito simples. A chamada União Europeia, leia-se, a Alemanha, isto é, a Sra. Merkel, está a tentar impor a lógica de que houve um país onde o povo escolheu um partido. Isto, a gente pode concordar ou discordar, não é isso que interessa. Naquele país o povo escolheu aquele governo, escolheu aquele partido. E a Alemanha está a dizer não, com esse governo não. E está a tentar impor a lógica de que ou quebras aqui ou vais para a rua. Quebras aqui, quando regressares lá, o povo não te vai perdoar. E nessa altura criam-se as condições para os verdadeiros responsáveis pela bancarrota regressarem. E se não regressarem eles, estão a germinar as condições, como aliás o engenheiro António Campo já aqui disse há bocado, e talvez tenha passado despercebido no meio da intervenção dele, estão a germinar exatamente as condições que levaram, por exemplo, o Hitler ao poder. Foi exatamente assim. Era tudo democrático. Até havia comunistas, deputados eleitos no Parlamento. Até que, quando chegou a altura de impor as soluções drásticas, foi tudo preso. E quem tinha ideias diferentes foi tudo dentro. E alguns assassinados. E as pessoas não pensem que isto é uma miragem e um exagero. Porque o chamar a atenção para estas coisas e como é esta verdadeira orquestra negra que se tem vindo a montar nas nossas costas, as pessoas fazem a menor ideia do que é que faz o SIS em Portugal. Sabem o que é que fazem os serviços de informações em Portugal? Quem é que vigiam? Que meios é que usam para vigiar? Como é que fazem escutas? Que estão proibidos por lei de fazer. E agora há um projeto de lei destinado a legalizar aqui a prática legal que eles vêm a ter há X anos esta parte. De escutarem, não só fazerem interseções de conversações telefónicas, como fazerem escutas direcionais, interceptarem mails, interceptarem faxes, etc, etc, etc.